Pronto. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 22, para vocês aí do 8º ano. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade àquele tema lá da aula passada, né? Na aula número 21 dos Jogos Pan-Americanos. Só que assim, gente, na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre a criação desses jogos, nós demos uma passada pela história, nós vimos que esses jogos eles começaram já adiados por causa das guerras mundiais, né? Bem, nós vimos as suas edições, nós conhecemos um pouquinho sobre os lugares que eles foram realizados, né? Onde que ocorreram esses Jogos Pan-Americanos, quem que participa, né, dos Jogos Pan-Americanos. Nós vimos que são os jogos realizados aqui na América do Sul, Central e na América do Norte, né? Bem, gente, na aula de hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, nós vamos cavar um pouquinho mais sobre esse tema, né? E vamos conhecer, né? Vamos conversar sobre as modalidades, nós vamos ver um pouquinho sobre o quadro de medalhas, quem que ganha mais medalha, quais são as nossas representações, né? Quem são os nossos atletas. E nós vamos conhecer um pouquinho também sobre esses divertidos mascotes, né? Os mascotes que diversos eventos esportivos têm. Então temos mascote nos Jogos Olímpicos e também temos mascotes dos Jogos Pan-Americanos. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles então. Pessoal, a melhor campanha do time brasileiro em Jogos Pan-Americanos foi realizada em 2019, nos Jogos de Lima, no Peru. A equipe brasileira ela ficou na segunda colocação geral, né? Ela também ficou em segundo no geral nos Jogos Pan de São Paulo, no Pan-Americano de São Paulo, nos anos 60. Né? Bem, só que agora ela teve um recorde, né, de 171 medalhas, 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. E aqui na foto a gente vê o Comitê Olímpico Brasileiro, né, entrando na cerimônia de abertura. Sobre os medalhistas, né, entre os principais medalhistas brasileiros nos Pan-Americanos estão a ginasta Daniela Hipólito, a nadadora Larissa Oliveira, com 10 medalhas cada uma no feminino. Larissa também detém a marca de brasileira com mais pódios, né, em uma única edição do PAN, em 2019. Vale a pena lembrar, pessoal, que os esportes como a ginástica artística e a natação, um atleta ele pode sair com várias medalhas de uma competição, porque eles têm algumas modalidades ou aparelhos, né? Então, na natação, uma nadadora pode competir a modalidade crawl, nado costas, nado peito, borboleta. E na ginástica, no feminino, nós temos a trave de equilíbrio, a barra paralela, assimétrica, nós temos o salto sobre o cavalo e o solo. Tá? Então, pessoal, e do lado masculino, a liderança de medalhas está com o nadador Thiago Pereira. Ele possui 23 medalhas nos Jogos, sendo 15 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze também. Nós vemos aqui um quadro, né, desses medalhistas, né, o masculino e feminino, o Thiago, a Larissa e a Daniele, com a quantidade de medalhas que cada um teve. O Thiago teve 15 medalhas de ouro, né, a Larissa conseguiu 3 medalhas e 6 de bronze, 3 de prata e 6 de bronze. E a Daniele, 3 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze. 3 medalhas de... exatamente, 7 medalhas de bronze. Então, pessoal, os Estados Unidos é o país com o maior número de medalhas já conquistadas em edições dos Jogos Pan-Americanos. Além de estar no topo com as suas 4.713 medalhas, o país ele também foi o que mais ganhou medalhas por edições dos Jogos. Das 18 edições realizadas, os norte-americanos eles só não conquistaram mais medalhas em 2 edições, né, que são a de 1951 e a de 1991, vencidas por Argentina e Cuba, respectivamente.
Então nós vemos aqui o quadro de medalhas, né? Muito interessante fazer uma comparação entre os Estados Unidos e outros países. Então, Estados Unidos e Cuba são as duas grandes potências, né, esportivas, não só a nível pan-americano como mundial. Os Estados Unidos, ele é o país que tem maior número de medalhas olímpicas, né? E nós vemos que eles têm mais medalhas de ouro do que das outras classificações. Então, os Estados Unidos tem o dobro quase de medalhas de ouro do que de bronze, por exemplo, e Cuba também. Cuba tem 900 medalhas de ouro e quase 600 de bronze, por exemplo, né? Só para nós compararmos. E já a partir do Canadá, a situação começa a inverter. Então, a partir do terceiro lugar, né, os países têm mais medalhas de bronze do que as de ouro. E a gente consegue ver também nessa tabela a quantidade total de medalhas. Ó. Então, do lado dos Estados Unidos, com 4.713, em segundo Cuba, com 2.124. E assim em diante, né, pessoal? Bem, e os esportes e modalidades realizadas aqui? Os Jogos Pan-Americanos, eles concentram diversos esportes divididos em modalidades diferentes e que podem ter uma variação indefinida na quantidade de uma edição para outra. O Comitê Olímpico Internacional considera como esporte aquele que possui uma federação e dentro dele estão as modalidades. Exemplo, né? A ginástica é um esporte da Federação Internacional de Ginástica, a FIG, e possui modalidades como a ginástica artística, a ginástica rítmica e o trampolim acrobático. Então vemos aqui, né, o cartaz dos Jogos Pan-Americanos de 1963, de São Paulo. Então, pessoal, alguns esportes e as modalidades disputadas nos Jogos Pan-Americanos a seguir nessa lista. Então nós temos diversos, como muito populares, alguns muito conhecidos e outros nem tanto, né? Alguns bem desconhecidos, pelo menos pelo nosso público brasileiro. Então temos o atletismo, badminton, basquetebol, boliche, boxe, esqui aquático, fisiculturismo, golfe, né? Handebol, diversos esportes dos mais variados tipos. Então temos esportes de luta, esportes de invasão, esportes de rede. Bem, gente, esses esportes são muito parecidos também com os esportes feitos nas Olimpíadas. Então, ó, seguindo a nossa lista, temos levantamento de peso, um esporte de marca, onde ganha quem conseguir levantar a maior quantidade de peso. Temos de luta, taekwondo, o surf, que é um esporte que depende muito das condições naturais, né? Voleibol, vela, triatlo, saltos ornamentais. Então temos diversos tipos de esporte também. E nós também temos a tocha, né? A tocha olímpica, a famosa tocha olímpica, também é reproduzida nos Jogos Pan-Americanos, né? Então, a tocha, ela faz parte da tradição do Pan-Americano. Na primeira edição, em 1951, na Argentina, a tocha foi acesa em Olímpia, na Grécia, e seguiu até a sede do evento. Desde então, tradicionalmente, a tocha ela é acesa pelos astecas, né? E seus antigos templos. Em 1963, nos jogos realizados no Brasil, houve uma exceção. A tocha foi acesa pelos índios Carajás, em Brasília. Então, pessoal, nós fizemos uma aula sobre a tocha olímpica, né? E aprendemos muitos assuntos, muitas coisas interessantes. E é muito interessante ver como essa tradição que está presente nos Jogos Olímpicos também está presente agora nos nossos Jogos Pan-Americanos. E os mascotes são o mascote, né, é outro elemento importante e histórico para os Jogos Pan-Americanos, já que cada mascote, a criação de cada um, ela envolve características culturais de suas sedes, dos seus países sedes, onde os jogos vão ser realizados, né? No entanto, ela surgiu no Pan-Americano só a partir de 1979, em San Juan, Porto Rico. A primeira mascote, gente, foi um sapo. O sapo, né, um animal muito comum em Porto Rico
e foi batizado como croquis. Muitas mascotes passaram pela história do Pan-Americano. E esse aqui, né, é o logotipo, né, o mascote do Pan-Americano de 1979. E esse é Cauê. No Brasil, em 2007, o escolhido foi o Cauê. O Cauê é um sol, caracterizado parte da história do Rio de Janeiro. O nome, pessoal, foi escolhido por votação popular. E aí, quer conhecer outros mascotes dos Jogos Pan-Americanos? Clique aqui, clique nesse título em azul, no link em azul, e você vai conhecer os outros mascotes também. Bem, gente, os Jogos Pan-Americanos de Inverno. Em 1990 foi realizada uma única edição dos Jogos Pan-Americanos de Inverno em Las Lenas, na Argentina, envolvendo esportes praticados na neve e no gelo. Apenas 8 países participaram da disputa, entre eles Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos e México. Por problemas climáticos e falta de neve, nem todos os jogos puderam ser realizados e apenas Estados Unidos e Canadá conquistaram medalhas. A segunda edição foi programada para ser realizada em Santiago, no Chile. No entanto, esses jogos não aconteceram mais, né? Os Jogos Pan-Americanos de Inverno. E os Jogos Parapan-Americanos? A primeira edição dos Jogos Parapan-Americanos foi realizada em 1967, em Winnipeg, no Canadá. Como Jogos Pan-Americanos, né, para paraplégicos, na época apenas 6 países participaram da disputa em que os atletas competiam em cadeiras de rodas. Esse formato de campeonato teve 9 edições até o ano de 1995. No último ano, a Argentina, que foi sede dos Jogos Pan-Americanos, recebeu de forma separada a disputa de outros jogos voltados para atletas deficientes visuais, cadeirantes e deficientes mentais. Posteriormente, foi decidido que um evento único abrangeria todos os atletas portadores de algum tipo de deficiência, os Jogos Parapan-Americanos ou Parapan, como é conhecido. O Comitê Paralímpico das Américas é o responsável pela organização do evento, que acontece desde 1999. Em 2017, foi definido que o Parapan seria realizado nas cidades sedes dos Jogos Pan-Americanos e atualmente eles acontecem alguns dias depois do fim desses. E olha aqui, pessoal, a gente tem uma modalidade, um corredor, né? Um corredor com deficiência visual. E do lado é um guia, né? Alguém que corre junto com esse corredor aí, junto com o atleta. Então, concluindo a aula de hoje, né? Bem, gente, quem sabe um dia você conheça alguém que faça parte da seleção brasileira, representando o nosso país em alguma competição internacional. Quem sabe ainda o atleta não seja você, né? Quanto ao assunto, podemos desvendar sobre os Jogos Pan-Americanos, não é verdade? Respondam às questões propostas para a aula de hoje e tenham vocês todos uma ótima semana.